Bom, Haroldo, eu sou do Rio de Janeiro, mas a gente precisa sim acompanhar as eleições de São Paulo porque é a maior capital e é o que movimenta também o dinheiro. E é onde está a Bolsa de Valores, onde está o dinheiro de fato está sendo movimentado ali. O Pablo chegou um mês antes, né? Estava todo mundo fazendo campanha, ele chegou depois. Eu acompanhei e não me preocupou tanto, porque eu falei assim, pô, ele acabou de chegar, ele não faz. Até não levei em consideração, mas quando eu vi o resultado e o crescimento dele, foi absurdo. E grande parte deles foi na Zona Leste, correto? Foi a classe ali trabalhadora que pegou ali o discurso dele. E eu escutei um desses, eu estava vendo, a gente tem que acompanhar. Esse é de umas coisas que eu vejo que toda pessoa, mesmo que você discorde, vai ver o que está fazendo. E eu fui lá ver o que está fazendo, que estava comentando quem estava votando, quem era o eleitor. É aquele eleitor que está cansado de simplesmente ver os políticos mais do mesmo. E não só isso, ele odeia uma parte da esquerda, porque acha que vai ser tomado, porque foi vendido que ele vai ser tomado, apropriado, vão pegar isso, sendo que aquela pessoa, ela defende um bilionário, algo do tipo. E eu vi também essa mesma pessoa que votou no Pablo, um perfil onde queria alguém que não tem nenhum cunho político. Aquela pessoa que não é política, que cresceu sem depender de política, que cresceu ali com seus negócios, sendo duvidosos ou não. Então, ele pegou muito a forma como ele se comunica. É mais incisiva, a forma como ele se comunica é mais revolta, como um eleitor. Ele nem é daqui. Ele nem foi nascido aqui, ele não conhece aqui. Mas simplesmente ele conseguiu ter esse acesso pela forma de comunicação que o Pablo fez. Então, o ataque também que ele fazia com as pessoas, ele conseguiu ali dividir uma parte que votaria ali no Nunes, por conta que simplesmente ele se posicionou contra esses políticos, porque eu não sou política, eu ganhei dinheiro sem depender de política, eu estou fazendo minha campanha com meu dinheiro. Isso fomentou aquela pessoa que acha que é empreendedora, como o Pablo Marçal da vida, e simplesmente conseguiu crescer, né, nas eleições de São Paulo. Quase o Boulos aí, infelizmente, não conseguiu, mas ele quase ali chegou bem perto e fico feliz que ele teve esse crescimento também. A gente também tem que comemorar o crescimento que ele teve. Era uma pessoa que nem pensariam em votar e hoje uma parte também votou. Então, é exatamente o que a gente falou, a apropriação. Ele se apropriou desse discurso há muito tempo. Se você for ver, eu vi as entrevistas antes do Pablo, simplesmente se apropriou por muito tempo, foi apontando o dedo, foi trazendo o psicológico, usou ali a parte de psicologia financeira de uma forma totalmente errada. E isso sim, quando alguém tem um poder de fala, porque nem é só de técnica só, porque sobre técnica, sobre São Paulo não conhece nada. É sobre o poder desse aqui, ó, da comunicação, de se falar, de se comunicar. Se a gente não saber se comunicar, de fato, com as pessoas que a gente quer alcançar, a gente simplesmente tá só falando para nossa bolha. E se você não quer estourar essa bolha, simplesmente a gente não vai conseguir crescer, principalmente falando de política. Porque a gente depende, sim, desses políticos, querendo ou não. Quem comanda o Conselho Monetário Nacional, Haroldo, não é uma pessoa economista ali, que foi concursada, que passou. É um político que foi indicado por outro político. E comanda esse sistema financeiro. Comanda o mercado financeiro. Qualquer mudança no sistema com norma, regra, quem mudou? Uma coisa que o Haddad fez, muito bem feito, foi taxar os fundos exclusivos. Sabe o que é um fundo exclusivo, gente? Você aí que está vendo, é um fundo simplesmente com pessoas que têm mais de 10 milhões, repito, 10 milhões de reais, muitos dinheiros que tinham um fundo para ela sozinha, sem dividir com ninguém, que não pagava imposto. Agora você que guarda aí no fundo de renda fixa de qualquer banco, você paga imposto. Agora, aquele que tem 10 milhões de reais e se configura ali como um investidor profissional, ele assina ali e diz, eu sou investidor profissional porque eu tenho dinheiro, ele não paga imposto. E você paga. É isso. É essa comunicação que a gente tem que fazer. É mostrar. Aí quando a gente traz uma comunicação de vamos taxar fundos exclusivos, não comunicamos. Por quê? Não sabemos se comunicar. E isso eu estou dizendo no geral. Isso eu estou dizendo no geral. Tem que saber se comunicar. Ô, Nath, muita gente chama o Haddad, que estava na tela aí agora até este momento, de neoliberal. Você acha que ele é neoliberal? Ai, de verdade, eu
Isso aí eu não tenho como opinar, porque eu tô acompanhando algumas coisas sobre, né, obviamente, ali como funciona a política. Só que taxar o Haddad de neoliberal, eu vejo que, pelo que ele tenta fazer as coisas, mas não adianta só ele. Não adianta. Não adianta a gente falar assim, é culpa sempre do Haddad. Ele tem um Congresso, ele tem os políticos, tem os deputados que a gente colocou lá, gente, tem os senadores, que fica lá 8 anos. Você tem os ministros, tem o presidente, mas olha quanta gente ele precisa falar. Então não dá só para falar que é culpa necessariamente dele. É a forma que o governo não está sabendo se comunicar. A forma de comunicação do governo quando vai falar alguma coisa, algum tipo de mudança, precisa sim ser melhorada. E não é de hoje. Por exemplo, quando foi falado ali da Shein, a taxação da Shein, isso rolou durante quase 3 meses. Era explicar como funciona. Não explicou como funciona, usou essa pauta para a direita vender que vai taxar a blusinha. Falaram que não ia taxar, e no final taxou novamente, que o próprio Congresso, que são os deputados, autorizaram taxar. Mas quem foi que recebeu que taxou? Não foi o deputado que votou sim. O deputado que aprovou não paga, mas o Haddad paga pelo deputado. Então, eu não vejo que trazer apenas que é culpa dele ou que ele fez isso, ele é aquilo, porque é um sistema político que é muito complexo, onde você está fazendo o sistema, onde você tem que fazer barganha, infelizmente. E é umas cadeiras que nós votamos aqui, não só a gente, mas outras pessoas votaram aqui, uma parte da direita, uma parte de bancada evangélica, uma parte que é para empresários, e aí não tem como taxar só um governo, não tem como só fazer executivo, né? Tem o judiciário, tem o legislativo, e as pessoas elas não sabem essas diferenças e acabam apontando apenas para quem está tendo mais evidência. E, novamente, tá errado? Vamos apontar sim. Tá certo? Também a gente tem que mostrar. Como foi mostrado, e o Haddad me mandou muito bem falando na Perse. Ué, o empresário está reclamando, o Congresso está reclamando que o governo tem que tirar e fazer o corte de gastos? Beleza. Então vamos tirar do iFood, que cobrou 300 milhões, que recebeu 300 milhões de subsídio? Vamos falar do iFood, que cobrou 300 milhões de subsídio? Por que o iFood precisa de subsídio, Nath? Sendo que a Perse era para eventos e artistas. Pessoas que ficaram paradas na pandemia. A iFood foi o que se tornou e cresceu muito na pandemia. Já começa por aí. Aí por que a gente não vai falar da Virgínia? Né? Vamos falar da Virgínia. Daí o agro, que ganhou milhares e milhares de reais na época da pandemia, o agro aumentou o arroz, né? Aumentou o arroz porque eles queriam vender em dólar lá para fora. Por que a gente não vai questionar isso? Se só por tirar essas pessoas do agro, da Perse, todas essas pessoas que estão ali na Perse, que não são artistas, os artistas deveriam estar sim, porque eles sustentaram ali aquelas pessoas durante muito tempo. Deveria sim receber subsídio, não é? A Perse foi bem feita para essas pessoas, mas foi mudada, foi autorizada outras pessoas. Tirando a metade ali daquelas pessoas da Perse, já ficaríamos no limite, no teto de gastos. Então, foi muito bem feito, foi muito bom a Haddad ter mostrado, porque foi só isso, foi o meio de comunicação também. Todos os meios de comunicação receberam subsídios do governo, mais de 150 milhões de subsídio. O que é o subsídio traduzindo? Porque a gente não adianta falar só a palavra difícil. É simplesmente deixou de pagar imposto, tá, gente? Deveria ter pagado esse imposto, só que não pagou. Porque o governo fala assim, tudo bem, perdoamos. Mas o MEI, Haroldo, a ME, uma microempresa, eu, pequena empresa, a gente não teve subsídio do governo, não. A única coisa que eu recebi do governo passado foi um Pronamp. Ah, toma aqui um Pronamp, mas você paga daqui a 1 ano, tá? Com uma taxa de juros. Durante 2 anos pagando esse desconto todos os meses, tá? Se não pagar, seu nome vai na Serasa. Mas toma aqui um acesso a crédito. Que tipo de acesso a crédito é esse? A gente não teve nenhuma isenção. Não tivemos isenção no Simples Nacional. Não tivemos. Agora, quem está no lucro presumido e real, que foi o pessoal da Perse, teve. Mas é a pessoa que fatura mais de 5 milhões. E aí? Quem fatura menos, não vamos ligar, mas sendo que essas pessoas que sustentam o nosso país. Então, falando sobre o Haddad, não é só isso, sabe? Não depende só dele, depende de outras pessoas também. E trazer isso para a população falada dessa forma como a gente se comunica é muito melhor do que só colocar palavras difíceis e colocar apenas economistas ali falando palavras difíceis. Porque a gente tem que trazer de forma real para a população também.